começar a gravar, para depois subir para o on. Estática do ponto material. Professor, semana passada eu não assisti a aula que você postou. Paciência, né? Vai pegar as coisas pela metade. Apesar que não foi muita coisa. Graças a Deus e a nossa dedicação, chegamos na Revisional 2. Com um pouquinho de atraso, mas chegamos no Revisional 2. Mas também agora, já a ladeira abaixo. Agora nós só vamos no embalo. Estática do ponto material, a gente está falando de uma condição de equilíbrio. Nossa senhora, minha caneta tá doida. Condição de equilíbrio. Equilíbrio. Quando a gente fala de um ponto material, a gente fala de um corpo que não tem dimensão. Ah, professor, todos os corpos têm dimensão? Sim, todos os corpos têm alguma dimensão associada. Só que tem corpos que têm dimensão desprezível. Eles têm dimensão, mas a gente pode desconsiderar. Então, sei lá, por exemplo, vocês estão aí vendo a aula, imagina que do outro lado, na parede, do outro lado de onde você está enxergando aí monitor, celular, sei lá o que vocês estão vendo, tem uma formiga andando na parede. Aquela formiga, para você, é um ponto material, ela não tem dimensão, ela está muito pequenininha em relação à sua observação. Então, o referencial aqui vai determinar se o objeto tem ou não dimensão. De maneira geral, são corpos sem dimensão ou com dimensão desprezível. Tá? Eu acho que deve ter sido do jeito que eu falei para vocês na aula gravada da semana passada. Corpos sem dimensão, eles só podem ter um tipo de movimento, translação. Tá? Um corpo sem tamanho, a única coisa que ele pode fazer é se movimentar pelo espaço. Se ele não tem tamanho, não tem como ele rodar, rotacionar. Porque para ele rotacionar, ele tem que ter um eixo e uma distância desse eixo. Se ele não tem tamanho, não tem como ele ter essa distância. Tá? Então, a condição de equilíbrio para o ponto material é o equilíbrio de translação. Translação, tá certo. Onde a força resultante é zero. Tá? E aí o que nós temos para esse caso? O estado de inércia. O estado de inércia inclui o repouso ou o movimento retilíneo uniforme. Então, uma velocidade vetorial constante. Tá? Não é só o módulo, não é só o valor, porque aí pode ser movimento circular. Então, nós estamos falando de velocidade vetorial, módulo, direção, esse sentido. O que eu expliquei para vocês no vídeo passado é o teorema de Lamy, teorema de Leme, teorema de Limy, sei lá como cada um vai chamar. Tá? Eu chamo de teorema de Leme, que é mais fácil. Ou Lamy, tanto faz. Que é um jeito de você trabalhar com 3 forças. Ele só funciona com 3 forças. Então, só para dar uma retomada para quem não viu a aula passada e para mostrar para vocês como que normalmente a gente age, eu peguei um exercício aqui que eu já até resolvi na última aula, quando eu falo última aula, na gravação, né? Cadê o negócio de diminuir o exercício? Ficou muito grande. Aqui. E eu vou resolver esse exercício, tá? Aqui, pelo método que não é o teorema de Lamy. Tá? O teorema de Lamy você faz rápido, mas muito rápido. Só que ele funciona para 3 forças. Aqui é um caso que a gente tem 3 forças também. Só que eu vou fazer pelo outro método, que é o da decomposição. Que a gente pega o vetor, decompõe, vetor para cima, vetor para baixo e resolve. Esse método da decomposição funciona 100% das vezes. O de Lamy aparece muito mais, tá? Que a lei dos senos disfarçada, e funciona para quando você tem 3 forças só e está em equilíbrio. Tem que estar em equilíbrio, senão não adianta. Se tiver uma força resultante ali, você não pode usar. Então, o que eu recomendo para vocês do terceiro? É que o foco lá no final, querendo ou não, é prova de vestibular, é prova do PAS, PCS, Kumon, Enem, carteira de motorista lá no Detran. São provas em geral, né? Concurso público, não sei o que vocês querem fazer da vida, às vezes já quer sair do colégio, já trabalha no banco. Ser prático.
Treinem muito o teorema de Lamy, que eu vou mostrar aqui como resolver de novo no mesmo exercício que eu já fiz. Só que de vez em quando, pega um exercício, mesmo que você saiba que o outro método é mais rápido, e faz a decomposição. Eu vou usar de novo o mesmo exemplo que eu uso toda semana, vocês estão de saco cheio já, que é o negócio do Bhaskara, da tal da equação de Bhaskara, que não é de Bhaskara porcaria nenhuma, mas o que a gente conhece como equação de Bhaskara. Eu sei que vocês amam o subproduto. É muito mais rápido. É muito mais rápido de fazer. Realmente é muito mais rápido de fazer. Mas se você engasga no primeiro momento ali que você olha para a equação, já não vale mais a pena. Então, de vez em quando é bom ter o backup ali do que sempre funciona. Aqui também. Vamos pegar o exercício da IFSU, que diz o seguinte. Eu vou tirar só esse escrito aqui, se precisar eu volto. Tá no revisional 2 já, na página... Deixa eu achar aqui para vocês. Página 6. Ele fala assim, ó, uma caixa A de peso 300 newtons é suspensa por duas cordas B e C, conforme a figura abaixo. A tração na corda B é igual. Então, a primeira coisa, eu estou falando de ponto material. Onde está o ponto material? Não é minha caixa. O ponto material que eu vou analisar aqui é uma região do meu problema em que eu tenho pelo menos mais de uma força. O ponto material é aqui, ó, onde as três cordinhas se encontram. Então, vou representar esse pontinho. E aí eu tenho as três forças. Para baixo, eu tenho o peso, que já é conhecido, porque ele falou no enunciado. Então, eu só vou colocar aqui, ó, peso, que vale 300 newtons. Para a direita, eu tenho uma corda, né, segurando, porque se solta essa corda da direita... Minha câmera é invertida, eu faço assim, vai para a esquerda, mas eu estou apontando para a direita aqui no meu mundo. Tá? A caixinha escorrega para o outro lado. Desce para o outro lado. Então aqui eu tenho uma força para a direita, que eu vou chamar de força C, do fio C. E na diagonal eu tenho uma forcinha para... Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Uma força que eu vou chamar de força B. Tá? Opa! E eu tenho um ângulo que está aqui em cima, que é de 30 graus. Esse ângulo aqui, a gente sabe que é este ângulo aqui também, né? São ângulos iguais aqui. Ah, professor, eu não vou lembrar daqueles negócio da reta que cruza a outra, não sei o quê. Faz um triângulo aqui, jovem. Ó, faz um triangulinho. Aqui é 90, aqui é 30, aqui é 60, embaixo é 30 de novo. Tá? O que vocês mais vão fazer na vida é desenhar triângulo. Bom, eu sei que é uma condição de equilíbrio, então eu sei que a força resultante vale 0. A partir desse ponto, a gente tem dois caminhos para a resolução. O de Lamy, que eu vou fazer depois só para dar uma relembrada para quem perdeu e para quem talvez não tenha entendido direito na aula gravada, e o da decomposição. O da decomposição é o mais longo, tá? Mas é bom a gente dar uma testadinha aqui. Então, da decomposição, como o próprio nome diz, eu vou ter que decompor uma dessas forças aqui. No caso, a força está inclinada. Se eu tivesse duas forças inclinadas, fazia a decomposição das duas. Aqui eu só tenho uma laranjada que eu vou decompor em duas e ficará assim, ó. Ficará... Que cor que eu vou usar aqui? Não tem muita cor, não. Tá, vai essa aqui mesmo. Então, a laranjadinha FB vai virar essas duas aqui, ó. FBY e FBX. E aí eu tenho as outras forças que agem bonitinhas aqui no nosso sistema. FC e a força peso. Então, professor, eu vou ter que decompor todas as forças? Se tiver todas as forças inclinadas, você vai precisar fazer a decomposição, tá? Raros os casos que não. E aí, para fazer a decomposição, vamos só escrever aqui a equaçãozinha, né?
FBX, FBY. FBX é FB. Então, FBX, ó, cadê? Outra cor. FBX está aqui, né? Está deitado. É FB com o ângulo de 30 graus. E FBY, seria essa componente aqui em cima, né? Não tem um ângulo de 30 aqui. Tá? O ângulo está aqui em cima, mas aqui não tem, que seria o 60. Mas como não é o de 30, a gente coloca sem o ângulo de 30. Farei a decomposição, a continha aqui. Então, FBX, FBY, tá? FB eu não sei, então vou repetir FB para ambos os casos. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, meio. E fica por isso mesmo, tá? Então agora eu sei que FBY vale FB vezes meio, ou melhor, vou fazer bonitinho, né? FB sobre 2. E FBX vale FB raiz de 3 sobre 2. Nessa situação, para essa configuração, a força resultante é zero. Então, forças para cima cancelam forças para baixo. Tá? Se a força resultante aqui é zero, a força para cima, FBY, cancela a força para baixo, que é o peso. E quanto que vale FBY? FBY vale FB sobre 2. E o peso vale 300. Então, FB vale 600 newtons. Que é o que ele quer no enunciado. Ele quer a tração na corda B. Então, a gente já achou aqui a tração na corda B. Se ele pedisse a tração na corda C, o que eu teria que fazer aqui? Para fazer a tração na corda C, eu teria que analisar o outro eixo, porque a resultante continua sendo zero. Então, vou fazer só aqui a igualdade, não vou nem calcular. Tá? Para achar na corda C, eu teria que colocar que a força FC, que aponta para a direita, é igual à força que aponta para a esquerda. Tá? Então, aí é que você substituiria. FBX, você já calculou FB, né? Vai dar 300. Desculpa que eu troquei aqui, gente. Vai dar 300 raiz de 3, tá? Que é igual ao FB, FC. FC daria 300 raiz de 3, que se você substituísse ali por 1,7, vai dar alguma coisa aí, uns 400, mais ou menos. Não sei, de conta de cabeça. Tá? Então, assim você faria por decomposição. O teorema de Lamy, que foi o que eu expliquei na gravaçãozinha da aula. Como que ele funciona? Para você fazer o teorema de Lamy, tem várias maneiras de somar, tá? Tem gente que gosta de puxar os vetores e formar um triângulo, que eu acho que até o jeito que a apostila está ensinando, gente, mas para mim não funciona. Tá? Para mim não fica legal, porque só confunde aquele negócio lá. Às vezes você troca um ângulo de lugar, vira uma loucura, e aí já não dá certo. Tá? Então eu vou resolver esse exercício de novo, usando o teorema de Lamy. Eu quero só saber se vocês querem um tempinho para copiar, se vocês querem perguntar alguma coisa, para tirar um print, tá? Porque eu vou precisar apagar a resolução. Vou deixar o desenho aqui, esse desenho ficar. O resto eu vou apagar para ter um espaço legalzinho aí. Posso apagar? Beleza, vou começar a apagar aqui. Se alguém berrar, eu volto. Então, peraí.
Então, olha só. Vamos resolver pelo teorema agora. Pelo teorema, tá? Vamos supor que a gente já colocou aqui, já colocou esses ângulos. Perdão. Vou colocar aqui, ó. Dá uma apagadinha nesse negócio para não bagunçar muito. E nessa flechinha. Eu preciso achar os ângulos ao redor desse ponto azul. Então tem um ângulo aqui que a gente já sabe qual que é, né? Esse ângulo aqui vale 90 graus. Este ângulo do lado esquerdo aqui é 30 graus e aqui eu tenho mais 90, né? Então 30 mais 90 é 120. Como eu tenho uma volta completa ao redor desse ponto azul, para dar 360, aqui falta 150, tá? Normalmente são esses ângulos que vão aparecer mesmo. A máxima variação que você pode ter é o 135 aparecer em algum lugar. Mas a soma ao redor do ponto tem que dar 360. E aí como que você faz o teorema? Você resolve o teorema. Você pega um dos vetores, eu vou começar pelo vetor P. Ele está apontando para baixo, certo? Então eu pego o vetor, em vez de seguir para onde a seta aponta, eu vou no sentido contrário. E eu vou encontrar o ângulo aqui, 150. Então eu vou pegar o vetor que eu escolhi, dividido pelo seno deste ângulo que eu encontrei quando eu vou no sentido contrário. Isso é igual. Faço a mesma coisa para o verde claro. Está apontando para a direita. Então, eu vou colocar aqui FC dividido. Em vez de ir para a direita, eu vou para a esquerda. E eu encontro o ângulo de 120. Tem que ser o ângulo inteiro aqui, tá? Não pode ser só 30, não. 120, que é o ângulo inteiro. Então, seno de 120. E aí eu faço a mesma coisa para a força FB. Força FB está aqui, apontando na diagonal, né? Volto e encontro o ângulo de 90. Seno de 90. Tá? Para montar a equação, assim, dá até vergonha de tão simples. O que você só precisa lembrar é aquela relação dos senos. Que seno de alfa é igual a seno de beta se alfa mais beta der 180 graus. Tá? O que significa isso? Se você tem dois ângulos que eles são suplementares, agora não vou lembrar o termo, não quero suplementares, né? Eu acho que é o termo, que é para 180, complementar para 90. Se eu não me engano é isso, gente, o termo. Faz 12 anos que eu não ouço falar nisso, 13 anos que eu não ouço falar nisso, esse termo. Mas, bom, se essa soma desses ângulos der 180, o seno de um é igual ao seno de outro. Pensa o ângulo 90. O ângulo 90 aqui é perpendicular, certo? Lembra que o seno é o eixo Y lá do círculo trigonométrico. Se eu tenho 120 graus, eu tenho 30 graus para um lado dessa vertical. Se eu tenho 60 graus, eu tenho 30 graus para o outro. Ou seja, a inclinação é igual em relação à vertical. Então, aquela altura em relação à vertical será a mesma. Isso para qualquer soma de ângulos que der 180, considerando os dois primeiros quadrantes, né? Então, o seno de 150, ele será igual ao seno de 30. Ele é igual ao seno de 30. Porque 150 mais 30, 180. O seno de 120 é igual ao seno de 60. E o seno de 90 é igual ao seno de 90 mesmo. Né? Que dá 1. O seno de 0 é igual ao seno de 180. Então, seno de 189 é igual ao seno de 1. E aí você vai brincando. Seno de 135 é igual ao seno de 45. E aí você substitui. Analisado isso, eu quero calcular o quê? No exercício ele pediu a força FB. Então eu vou pegar o termo que eu já conheço, que é a força peso, e o FB, que é o termo que eu desconheço. E vou resolver. O peso vale 300. Seno de 30, que é igual a 150, é meio.
é igual a FB, que eu quero descobrir, dividido por seno de 90, que é 1. Quando eu estou dividindo por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2. E aí eu acho a resposta de 600 newtons de novo. Então, assim, tirando toda a parte da explicação, é muito mais rápido. O problema só funciona com 3 forças. Por que só funciona com 3 forças? Porque esse teorema ele vem da lei dos senos. E a lei dos senos funciona para os triângulos. E os triângulos têm 3 lados. Então, até 3 forças... Desculpa, até não. Com 3 forças, beleza. 2 forças não rola, 4 não rola, 5 não rola, e aí por diante já não rola mais. Aí tem que fazer decomposição, é na munheca mesmo. Tá? Então, do ponto material, gente, é isso. Eu não sei nem porquê, sinceramente, porque que esse conteúdo já não... Vocês já viram indiretamente? Na parte de força, na parte de resultante, massa de seleção, que é aquela parte meio sombria que a gente precisava ver mais um pedacinho, que ficou um pedacinho para trás, mas depois eu vou fazer uma revisão zona gigante quando chegar no final sobre esse bololô de forças aí, que a gente vai usando até lá, a gente vai relembrando, tá? Então, mas eles colocam como estática, eles colocam em outro ponto, não como parte de movimento. Não tem segredo. Agora, o que pode mudar, além da quantidade de forças? Mudar o objeto de estudo. Eu não falar mais de um ponto material, e sim de um corpo extenso. Ou seja, de um objeto que tem dimensão, que tem um comprimento, que tem uma largura. Esse objeto que tem uma dimensão, ele ganha um novo equilíbrio, né? Que você pode ter o equilíbrio ou não, que é o equilíbrio de rotação. Quando o objeto tem dimensão, ele pode agora girar ao entorno de um ponto. Não precisa ser no centro, pode ser aqui na bordinha, tá? Mas ele pode girar em torno de um determinado ponto de equilíbrio. Então aí você vai ter 2 equilíbrios, o de translação e o de rotação. E aí é parte do corpo extenso. Tá bom? Perguntinhas, tá tudo cegado? Podemos pro corpo extenso ou... não tem dia aqui, não tem dia ali. Como que tá aí a vida? Beleza, então. Deixa eu trocar aqui. Então eu vou fazer uma divisãozinha aqui, gente. Para vocês não vai aparecer nada.